Por que que a igreja deixou de adorar e passou a buscar seus próprios interesses? Por que que nós, hoje, vivemos uma vida aonde nós estamos 100% com os olhos fixos nas coisas terrenas? E será que passamos a deixar de buscar a Deus da forma como aquele povo lá de Atos 2 buscava, adorava? Será? Será que a gente ainda vai viver esse avivamento? Será que vamos viver coisas novas em Deus? Você está disposto a buscar algo novo em Deus? A renunciar coisas da sua vida? Será? Isso tudo e muito mais nós vamos conversar aqui nesse vídeo. E você, vem comigo. A igreja primitiva. A igreja de Atos 2. Eu gostaria de ter vivido naquela época, na época da igreja de Atos 2. A igreja de Atos 2, para vocês entenderem o ponto aonde eu quero chegar sobre a igreja de hoje. O porquê que eu comentei com vocês que a nossa igreja hoje busca os próprios interesses e deixou de adorar, deixou de entregar a verdadeira adoração. A igreja de Atos 2 era uma igreja que aceitou Jesus e que decidiu ter uma vida completamente entregue aos pés do Senhor. Uma vida de renúncia, uma vida totalmente transformada, uma vida aonde não era apenas nos encontros que eles eram cristãos, que eles eram servos, discípulos de Deus. Hoje em dia é difícil nós ouvirmos alguém falar que é discípulo de Jesus. E aquele povo realmente era discípulos de Jesus. Eles se reuniam para partilhar o pão, eles viviam em comunidade, eles vendiam os bens e eles partilhavam o dinheiro desses bens para que todos pudessem viver bem em comunidade. Era um povo que realmente tinha um estilo de vida de adorador. Eles não eram adoradores apenas do domingo de manhã ou do domingo à noite. Não eram adoradores apenas dos eventos grandiosos que a igreja proporciona. Eles não eram adoradores apenas do culto de ceia. Eles eram adoradores em tempo integral. E é sobre isso que nós queremos conversar, debater com você, para que você possa trazer a sua memória, a sua mente, se realmente você tem levado uma vida de adorador aqui na terra. O que você tem feito depois que você aceitou Jesus e depois que você se batizou? Você apenas vai aos cultos no final de semana, coloca a sua farda de cristão e quando você sai de lá durante a sua semana toda, você se esquece de quem você é, de quem Cristo é, do que ele fez. Você simplesmente foca em trabalho, em vida social, nos seus próprios interesses. Mas Camila, por que você está falando sobre isso? Galera, eu tô falando sobre isso porque é algo muito palpável no dia de hoje. Hoje nós vivemos uma era, uma geração onde a galera quer ficar milionária. A gente vive a geração do milhão. Empresários, empreendedores, eles estão pregando o reino do dinheiro. O reino das finanças, o reino da prosperidade. Gente, não tô falando que você não tem que prosperar. Não é isso. Isso é algo que Deus derrama sobre a nossa vida quando nós o buscamos em primeiro lugar. Mas não pode ser o primeiro, não pode ser o princípio. Eu entrei nesse tema com vocês hoje, nessa discussão com vocês hoje, porque algo muito interessante vem acontecendo nos últimos dias. Eu tenho percebido pessoas ao meu redor que me pedem aconselhamento, conversam comigo, desabafam, contam as suas vidas, mas quando eu falo sobre o reino de Deus, sobre as renúncias que precisam ser feitas, essas pessoas se afastam de mim. Por que que esse tipo de coisa acontece? Porque muitas das pessoas, elas buscam o seu próprio interesse. A questão maior que eu quero trazer aqui para você hoje é que muitas vezes a pessoa aceitou Jesus, se batizou nas águas e acha que Deus tem que aceitar tudo sobre ela. Tudo que ela faz, ela vai permanecendo na igreja nos domingos, talvez tenha até ministérios de altar, de estar ali em cima, derramando na vida de outras pessoas, e essa pessoa continua tendo uma vida totalmente errada, uma vida totalmente torta, uma vida aonde não tem renúncias.
E aonde, Camila, você quer chegar com tudo isso? Eu quero chegar, meus queridos, no ponto de falar para você que se você não romper com esses pecados de estimação, com esses hábitos que você tem levado, que você levava antes de aceitar Jesus e você não consegue largar, você não consegue se desvencilhar dessas práticas, isso não vai te levar a um nível mais profundo na presença de Deus. Essas suas práticas, esses seus pecados de estimação não vão permitir com que você se aproxime do Espírito Santo de Deus e tenha intimidade com Jesus. É aqui que eu quero chegar. A igreja primitiva. Será que a gente ainda vai viver este avivamento da igreja de Deus? E eu não digo apenas a igreja num âmbito global, num âmbito geral, mas eu digo na igreja nós, esse templo do Espírito Santo, aonde o Espírito de Deus faz morar. O primeiro passo aonde o Espírito Santo de Deus começa a fazer transformação e começa a fazer avivamento para fluir é dentro de nós. Aí, quando você vai para a igreja, que você está numa comunidade que reúne 20, 30, 100, 1000 pessoas cheias do poder do Espírito Santo, aí sim tem um derramar, um mover sobrenatural de Deus naquele lugar. Mas para que isso aconteça, primeiro precisa estar acontecendo individual em cada um. A palavra de Deus lá em Tiago 4, versículo 7 ao 8. A palavra de Deus diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistam ao diabo, resistam às coisas do mundo e tudo aquilo que ele te oferece, e ele fugirá de vós. Achegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós. Esse versículo é maravilhoso. Como pode você ter se batizado, você ter aceito Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador da sua vida? O ato de descer as águas e se batizar simboliza que ali naquele exato momento, aquela velha criatura, aquele homem pecador morreu. Simboliza um ato de morte. E quando você levanta das águas, simboliza que você está vivendo uma vida nova. A água leva tudo aquilo que tinha de podre, de ruim, aquela pessoa que você era antes. É esse simbolismo que é através do batismo nas águas. Então, a partir do momento que você aceita, que você se batiza, você precisa ter essa consciência, permitir que o Espírito Santo de Deus faça morada em você e transforme a sua mente. A palavra de Deus diz sobre a transformação da mente. Lá em Romanos 12, fala que nós não podemos nos conformar com as coisas desse mundo, mas nós precisamos sermos transformados, sermos mudados pela renovação da nossa mente. A gente não pode aceitar quem a gente era antes. Eu não posso mais aceitar ter um círculo de amizade onde todo mundo bebe e fuma. O que eu tô fazendo ali? O que você tá fazendo numa boate à noite? Meu, você não aceitou Jesus? Você não tem procurado viver uma vida com Deus? O que você tá fazendo lá? Bebendo, fumando, dançando numa boate? Se envolvendo com pessoas que só falam mal uma das outras, que falam mal do seu casamento, que falam mal do casamento da outra, que fala que você é feio, que seu casamento não é legal, que seu marido te trata mal, que sua esposa deveria fazer isso ou fazer aquilo. Você precisa vigiar. Porque o diabo, ele é sagaz e o inimigo das nossas almas, ele tenta nos tragar dia e noite. Se você não blindar a sua mente, não blindar a sua vida, o inimigo, ele vai fazer estratégias, criar formas, jeitos, maneiras de te enganar. E uma das coisas que é mais difícil para as pessoas hoje é abrir mão daquilo que elas tinham por Jesus. E talvez o Senhor te peça aquilo que mais te custe. Aquela amizade de anos que você não consegue esquecer, que você não consegue largar. Faz os seus jogos de aposta ali, seus jogos de azar online,
Quanto crente que faz jogos online, jogos de azar. Quanto crente que assiste pornografia. Quanto crente que tem vivido uma vida dupla com o seu casamento dentro da igreja. A palavra de Deus diz que sem santidade ninguém verá a Deus. E se existe algo que nos separa da presença de Deus, é o pecado. Ah, mas Camila, eu já aceitei Jesus, eu sou batizada, eu já sou salvo. Ok, querido, querida, eu não estou aqui para julgar ninguém. O julgamento só cabe a Deus. É o meu Pai, é o meu Deus quem vai julgar cada um de nós, os nossos pensamentos, o mais profundo do nosso sentimento. Tudo aquilo que está aqui dentro é somente Deus quem vai julgar. Mas o que eu quero te dizer é que hoje, aqui, nessa terra, onde nós podemos tocar nessas coisas, onde a gente habita agora, nós podemos fazer algo a mais. Aquele povo que viveu experiências sobrenaturais de Deus era um povo que vivia em comunidade, era um povo que se ajudava, era um povo que se reunia, era um povo que orava junto, que adorava junto, que comungava junto, que buscava a presença de Deus, que buscava se santificar, que buscava comunhão, que buscava o partir do pão, que buscavam os próprios interesses no reino de Deus, no reino de Cristo. Tenho certeza que a mente deles era totalmente, o nosso lugar não é aqui. Cristo criou um reino para nós, em outra dimensão. Nosso lugar não é aqui, isso aqui tudo vai passar, a traça vai corroer, a ferrugem vai corroer, o tempo vai destruir tudo. E aquele povo tinha a plena certeza do reino que Deus, que Cristo criou para nós. E eu creio que é assim que nós temos que viver os nossos dias hoje. Buscarmos ter esse relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Buscar conhecer Jesus em espírito e em verdade. Se existe algo em nós que está desajustado, que está desalinhado com o reino de Deus, que você possa orar e pedir para Cristo te revelar sobre isso. Diga a Deus, Senhor Jesus, por favor, Espírito Santo de Deus, me revela aquilo que está desalinhado com o seu reino, aquilo que está em desajuste com o seu propósito sobre a minha vida aqui na terra. Porque a sua vida aqui na terra tem um propósito com Deus, é alinhado, é junto, é mútuo, tá ligado. E é assim que nós precisamos viver os nossos dias aqui na terra, buscando a presença de Deus, se alegrando. Para de pensar nos seus amigos 24 horas por dia. Para de beber para agradar os seus amigos. Para de fumar para agradar os seus amigos. Chega de tanta reunião nos finais de semana sem propósito. Vocês ficam ali um dia inteiro. Café da manhã, almoço e janta, dormem na mesma casa, desfruta da praia, da piscina, do alagado. No outro dia é tudo de novo igual e todo mundo falando nada com nada. E esse vídeo hoje é para chamar a sua atenção, para que você realmente seja parte do corpo de Cristo. Para que você não tenha apenas feito e falado da boca para fora, mas que você possa ter uma entrega completa a Cristo, vivendo, sendo servo, sendo realmente um discípulo de Jesus aqui na terra. Amém, galera? Um grande beijo para vocês. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, não perde tempo, se inscreve. Nos ajuda a impulsionar a ir mais longe esses vídeos para falar sobre Jesus, para falar sobre o reino de Deus, sobre a volta do Senhor que está próxima, que está perto. E você faz parte do corpo de Cristo. E nós nos vemos no nosso próximo vídeo. Você é convidado a participar comigo. Galera, um grande beijo. Deus abençoe vocês e nos vemos no nosso próximo vídeo. Até lá!